Então, muito boa tarde. Nós temos hoje a 12ª conferência promovida pelo Instituto de Cristianismo Contemporâneo, que começámos com este ciclo de conferências chamado Desafios da Contemporaneidade ao Cristianismo em janeiro de 2016 e estas conferências têm sido feitas a uma pessoa ou com duas, ou então no sistema de tertúlia com várias pessoas. Já tivemos aqui escritores como o Miguel Real, o Richard Zimler, numa tertúlia. Tivemos a última vez o José Meazes para falar um pouco sobre o centenário da Revolução Russa do ponto de vista religioso, etc. E procuramos sempre fazer uma temática, trazer uma temática e alguém que fale sobre uma temática que tenha alguma relação com o cristianismo, de uma forma ou de outra. Desta vez, uma vez que estamos a celebrar os 150 anos sobre a abolição da pena de morte em Portugal para crimes civis, portanto, 1867, pensámos que seria interessante refletir sobre a pena de morte. E então demos o tema pena de morte e morte sem pena. E vamos ouvir uma primeira intervenção da professora Ana Paula Pinto Lourenço, e depois eu farei uma breve intervenção também mais sobre os aspectos éticos. A professora Ana Paula, ela é professora na área do Direito na Universidade Autónoma de Lisboa e também aqui na Lusófona, e portanto tem trabalhado também em Direito Penal. Esqueci-me de perguntar as biográficas. E alguém que eu conheci há algum tempo e num outro evento que tivemos também, que tinha uma componente jurídica e uma componente ética, e achei que poderia ser interessante para nos falar sobre este tema. Então quero agradecer a sua presença. Faz favor. Muito obrigada. Eu é que agradeço ter-se lembrado de me convidar e de fazer para falar um bocadinho sobre este tema. Eu vou, apesar de muitas folhas que aqui tenho, que não é para afastar, porque de facto só para me servir de guia, vou então falar um bocadinho sobre o tema da pena de morte e morte sem pena. Confesso que estive há algum tempo a pensar sobretudo na segunda parte do tema, que é o morte sem pena, mas com alguma facilidade de facto se conseguiu fazer uma ligação entre ambas as realidades. Nós estamos a comemorar, de facto, este ano os 150 anos da abolição da pena de morte para os crimes civis, embora não possamos esquecermos que antes da abolição da pena de morte para os crimes civis, já em 1852 tinha sido abolida a pena de morte para os crimes políticos, e essa é uma data que considero muito significativa porque tem muito a ver com o período histórico que se estava a viver, enfim, da valorização da liberdade, e sobretudo porque introduziu no âmbito do direito uma realidade nova perante o Estado, que é a liberdade de expressão relativamente ao Estado, ou seja, pode dizer-se mal do Estado que esse facto deixou de ser incriminado. De modo que quanto aos crimes políticos, houve um longo périplo, muito sinuoso, até a sua abolição final em 1976. Falarei também um pouquinho, muito rapidamente, mas vale a pena hoje ainda continuarmos a falar da pena de morte, sobretudo porque ela não foi abolida em todo o nosso universo. Há ainda 56 países que não eliminaram a lei, há 29 que não a eliminaram, mas também não a aplicam, o número, mas de facto é uma realidade que nós constatamos que está em crescendo, ou seja, há países que estão a abolir, há cada vez mais países a abolir, mas há também alguns países que reintroduziram a pena de morte. Este slide que aí está é de 8 de novembro de 2017 e, portanto, tem os números dos países abolicionistas e retencionistas, e verificamos que ainda são bastantes aqueles que são retencionistas, 56, se acrescentarmos mais de outros 29, acabamos por ver que afinal ainda são mais. Eu vou falar sobretudo de 5 tópicos,
muito brevemente, uma história da pena de morte em Portugal, questionar se vale a pena ainda discutirmos o tema, falar da situação atual da pena de morte no mundo, da teoria dos fins das penas, que é o que vai legitimar o Estado a aplicar penas e, portanto, que nos vai permitir responder à questão de saber se é legítima a aplicação por parte do Estado da pena de morte e depois também alguns argumentos a favor e contra a pena de morte. Nós temos vários momentos no âmbito da história do direito penal português. A primeira abolição dos crimes políticos em 1852, tal como disse, com um ato adicional à Carta Constituinte, e foi o primeiro marco fundamental de introdução na Constituição da abolição da pena de morte. Depois, um segundo momento para a abolição dos crimes civis no território nacional, que teve uma história muito curiosa, porque a primeira vez que se discutiu nas cortes a questão da abolição da pena de morte não tinha nada a ver com a pena de morte em si. Foi na discussão do orçamento anual para o Ministério dos Assuntos Eclesiásticos e da Justiça. Porque um dos deputados insurgiu-se contra duas circunstâncias. Uma, que houvesse estabelecido na lei um salário para o carrasco, que ele entendia que era uma arma do Estado e que não deveria estar consagrado no Estado moderno um vencimento para o carrasco. E, por outro lado, insurgiu-se ainda porque também era deste Ministério que saía o vencimento do padre, e ele insurgiu-se porque o carrasco ganhava mais do que o padre. Portanto, o homem que levava a paz ganhava menos do que ganhava o carrasco. E foi através desta discussão que tinha a ver, de facto, com dinheiro, que ele aproveitou para lançar, de uma maneira bastante firme, a questão da abolição da pena de morte, dizendo que a pena de morte não é aceitável, não se trata, não regenera o criminoso. Se nós quisermos ter um efeito útil, então temos que pensar que para a instrução são as escolas, para regenerar são as cadeias, para cuidar dos enfermos são os hospitais, e foi enumerando uma série de circunstâncias para tentar convencer que, de facto, havia a necessidade de abolir a pena de morte. Foi muito curioso até agora, só porque me lembrei, porque um dos deputados escreveu logo disse: "Eu já agora, se não se importa, eu tenho aqui um projeto feito sobre o joelho", foi o deputado Gavincho, e que, na realidade, se resumia apenas uma norma, que é ficar abolida a pena de morte. Mas não foi ainda ao momento azar para isso. Esta discussão começou a fazer fervilhar na própria comunidade a ideia de que havia a necessidade de abolir a pena de morte e, finalmente, em 1967, o próprio Ministro dos Assuntos Eclesiásticos e da Justiça lançou uma proposta para a abolição da pena de morte. Nesse momento, já estavam, enfim, mesmo ao nível da opinião pública, já se mostrava mais favorável e foi muito fácil fazer passar esta abolição com 90 votos contra 2, o que é absolutamente significativo, sobretudo se nós pensarmos nas realidades de outros Estados que nos são muito próximos. Eu vou referir muito rapidamente aqui um deles, em que até é surpreendente. Aboliu-se a pena de morte, transformou-se a pena de morte em pena celular. A pena celular foi considerada uns anos mais tarde também uma pena excessiva e foi também erradicada. E, portanto, a história da pena de morte em Portugal foi célere. E foi célere a partir do momento em que começou a ponderar-se, desde logo porque há muitos anos já que não se executava ninguém. E, portanto, na opinião pública não havia aquela premência da sua aplicação, ou seja, a opinião pública estava apaziguada, compreendeu que a partir do momento em que não havia uma execução e não havia um aumento da criminalidade, que não se justificaria. O terceiro momento foi a abolição da pena de morte para os crimes civis nas províncias ultramarinas, que não foi logo em 1867, foi depois. E porquê? Porque houve um esquecimento do legislador. Nós em direito dizemos aquilo que o legislador não distingue, não deve intérprete distinguir, só que naquela época o legislador tinha necessariamente que distinguir, porque as leis que eram feitas para o continente não eram as mesmas para as províncias ultramarinas e, portanto, gerou-se uma grande perturbação a nível das províncias ultramarinas, com os governadores a pedir ao rei que dissessem, afinal, aboliu-se ou não se aboliu nas províncias ultramarinas, porque cada governador fazia à sua maneira. E, finalmente, então,
aboliu-se em 1870 para também as províncias ultramarinas. Um quarto momento significativo é a abolição para os crimes militares. Em 1911, Primeira República, em 1911 é um ano extraordinário do ponto de vista legislativo, muito, como diríamos hoje, avant-garde para a sua época, com leis muito revolucionárias e aboliu a pena de morte, constitucionalizando essa abolição. A questão é que, com a Primeira Guerra Mundial, sentiu-se necessidade de reintroduzir a pena de morte para o crime de traição, e ela foi reintroduzida em 1916. Foi aplicada uma única vez, em 1917, a um soldado que diz-se terá traído a pátria, passando-se para o lado do inimigo, sendo que este ano comemoraram-se 100 anos sobre essa execução e o Presidente da República, enquanto Comandante Supremo das Forças Armadas, a solicitação do Governo, ou a proposta do Governo, acabou por reabilitar a honra deste soldado, por se entender que, de facto, naquele contexto não fazia sentido que Portugal fosse um dos países pioneiros na abolição da pena de morte, para considerar indigna e, apesar disso, a tivesse aplicado. Bom, o que é certo é que nós não podemos esquecermos que, não obstante não termos reabilitado a pena de morte, houve uma época da nossa história em que, não havendo pena de morte, houve, porém, aquilo que nós podemos designar a morte sem pena. Ou seja, nós vimos, no âmbito dos países que nos são próximos e que tiveram ditaduras como a Alemanha ou como a Itália, manterem, em alguns casos, que reintroduzirem a pena de morte. Portugal não reintroduziu a pena de morte, apesar das suas simpatias por um determinado tipo de sistema, mas não há dúvida de que a história nos demonstrou, e está mais do que documentado, e portanto não vale a pena sequer questionar, que o Estado, não tendo reintroduzido a pena de morte, permitiu, de facto, que em seu nome alguns juízes tivessem aplicado a pena de morte sem a existência de um julgamento e sem a existência de um julgamento justo e muitas vezes sem a existência mesmo de um julgamento, porque as polícias tinham poderes que os próprios magistrados não tinham. Esta abolição da pena de morte em Portugal é tão significativa, a tal desmistificação, nós não fomos o primeiro país a abolir a pena de morte em Portugal. Houve vários, 5 países que aboliram antes de nós. A questão é que a maior parte destes países voltaram a reintroduzir a pena de morte, exceto o Estado de Wisconsin, mas que foi englobado depois num Estado maior, que são os Estados Unidos, e que tem pena de morte, e a Venezuela, que nunca repôs. É muito significativo, para além de mais, se nós olharmos para a data em que os países que nos são mais próximos em termos culturais aboliram a pena de morte. A Espanha em 1978, a França em 1981, o país das grandes liberdades, da primeira grande declaração dos direitos do homem, vamos dizer, na altura, e do cidadão, mas diz direitos humanos, mas dizia-se direitos dos homens, que em 1791 votou a abolição da pena de morte, mas fazendo uma espécie de moratória. Quando as coisas ficarem mais apaziguadas, então ela entrará em vigor. Curiosamente, nessa época, um dos grandes defensores foi Robespierre, um arauto da abolição da pena de morte, que acabou depois também por ser decapitado, mas que foi, paradoxalmente, o principal responsável pela época do terror, em que, mais uma vez, sem que existisse um suporte legal que permitisse, houve mortes sem pena. De facto, mais de 40 mil pessoas foram decapitadas na época do terror, sem que houvesse qualquer julgamento. Portanto, não era pela existência da pena de morte, mas porque, de facto, houve um período mais conturbado que permitiu que tal ocorresse. O grande mérito de Portugal, se assim podemos dizer, tem a ver com uma circunstância que foi o primeiro país a constitucionalizar a abolição da pena de morte. E esse é, de facto, um marco indescritível. Logo na Carta Constitucional, como vimos, abolindo a pena de morte para os crimes políticos, mas depois em 1911 e agora com a Constituição atual, em 1976, que no número 1
quando fala do primeiro direito fundamental, diz a vida humana é inviolável, e no número 2 diz, em caso algum, haverá pena de morte. Porquê é que é tão importante a constitucionalização da proibição da pena de morte? Bom, é muito importante, primeiro, porque o legislador constitucional não apenas consagra essa proibição, como dá uma ordem ao legislador ordinário. Ou seja, o legislador ordinário pode criar à vontade de crimes, é a Assembleia da República a quem cabe a criação de crimes, e a criação de crimes de acordo com os valores que cada comunidade, em cada contexto histórico, entende que são os mais relevantes, quer para a sobrevivência comunitária, quer para, enfim, o desenvolvimento pessoal, e isso é fundamental também que se frise, mas simultaneamente transmitiu e portanto é também a Assembleia da República que tem competência para criar as penas, embora possa autorizar o governo a fazê-lo, mas o legislador constitucional deu uma ordem a esse legislador e diz: pode pensar em todas as penas que quiser, exceto em 2. Não pode pensar na pena de morte, nem pode pensar em penas cruéis, desumanas e degradantes, que também constitui uma proibição constitucional do artigo 25. E é absolutamente fundamental se nós pensarmos que é muito fácil nós mudarmos leis, basta que haja uma maioria parlamentar que se lembre de alterar. Este fenómeno de criminalização e descriminalização é muito frequente. Em 2021 descriminalizámos o consumo de estupefacientes porque se entendeu que o direito penal não serve para cuidar de dependências e, portanto, o direito penal também se vai modificando. Mas esta ordem é fundamental porque, para que nós possamos fazer uma alteração constitucional, é necessário um processo muitíssimo mais formal, uma maioria qualificada, e era necessário que, de facto, digo eu, do ponto de vista de Portugal, houvesse assim uma espécie de loucura para que nós pudéssemos regressar à pena de morte. Porém, esta minha afirmação terá de ser relativizada, porque também esta afirmação foi feita em muitos países onde agora a pena de morte voltou a vigorar. Quanto a esta questão da constitucionalização, eu gostaria ainda de dizer só o seguinte: o legislador constitucional, e pegando um pouquinho na matéria da ética, embora sem entrar muito nela, mas os crimes que existem em Portugal estão muito condicionados pela axiologia da Constituição, pela ética da Constituição. E isto é muito relevante porque nos permite, de alguma maneira, perante a criação de novos crimes, olhar para esse novo crime e dizer: este novo crime não pode existir, esta norma é inconstitucional. Exatamente porquê? Porque estes fenómenos de neocriminalização têm que ter sempre este suporte ético da Constituição. E estas variações são relativas no tempo e no espaço, é evidente. Se nós pensarmos no infanticídio, se nós pensarmos na homossexualidade, se nós pensarmos na infidelidade, se nós pensarmos, por exemplo, no incesto, por exemplo, entre adultos, se nós pensarmos em muitos comportamentos que antigamente eram crime e hoje não são, ou vice-versa, nós veremos que, de facto, há um relativismo, digamos assim, daquilo que é considerável como crime. Aliás, Pascal tinha nos seus pensamentos uma frase que eu repito muitas vezes aos alunos, que ele diz: mas o que é isto? Aquilo que do lado de cá do rio é crime, do lado de cá, do lado de lá é eticamente válido, e aquilo que do lado de lá da montanha é um crime, do lado de cá nós estamos a achar que é fantástico. E, portanto, este relativismo que nós temos também que ter em consideração. Portanto, esta constitucionalização é, do meu ponto de vista, o grande marco que Portugal trouxe para a ordem internacional. Esta constitucionalização tem uma vantagem que foi erigiu-a em garantia pessoal. E sendo uma garantia pessoal e estando ligada ao princípio da dignidade da pessoa humana, não se aplica apenas a portugueses, aplica-se a todas as pessoas. Isto tem desde logo um significado, é que se porventura alguém praticar um facto no estrangeiro e se refugiar em Portugal, e se esse Estado solicitar, se esse requerer a extradição dessa pessoa, Portugal está impedido de extraditar essa pessoa se a pena corresponder a esse crime no outro país for uma pena capital, uma pena física
com efeitos duradouros. E esse é de facto muito relevante. Evidentemente que nós não somos uma cotada de criminosos e, portanto, o direito penal também tem normas que nos permitem, no caso de não extraditar, podermos nós próprios assumir, em vez desses Estados, a função de condenar essas pessoas. Peço desculpa. Porquê é que vale a pena hoje discutir a aplicação da pena de morte ou não a aplicação da pena de morte? Bom, por um lado, porque existem muitos Estados que ainda são retencionistas. Por outro lado, porque nós não podemos dar como assumidos os valores que hoje consideramos como primordiais e como basilares da nossa civilização. O que nós temos assistido é que a pena de morte, como todas as outras decisões estatais, são reversíveis. E nós tivemos o caso recente das Filipinas, onde, após a abolição da pena de morte, ela foi reposta para os crimes de tráfico de estupefacientes, onde tem sido, de resto, aplicado nestes últimos meses. E, portanto, nós não podemos olhar para o passado como se o passado fosse uma coisa estática, como se os valores estivessem definitivamente assumidos e, portanto, por esta razão, creio que vale a pena questionarmos a pena de morte. Ponto 2, porque há muitos Estados ainda que os aplicam. Creio que não se conseguirá ler ali, eu tentei fazer uma letra legível, mas, de qualquer forma, há muitos Estados ainda, como disse há pouco, 56 Estados, que ainda aplicam a pena de morte. Se nós olharmos esta comparação entre o que acontecia em 2007 e 2016, embora não seja muito perceptível, houve algumas variações. Houve variações, nomeadamente, nos países que deixaram, que eliminaram do elenco das penas a pena de morte, também algumas modificações ao nível dos Estados que, não eliminando a pena de morte, deixaram de a aplicar, pelo menos nos últimos 10 anos, que não aplicaram. E, de facto, houve bastantes. Esta é uma lista sumária dos países que nos últimos 15 anos aboliram as penas de morte. Está lá as Filipinas, mas depois que já também a reintroduziram. Estas são, eu depois vou deixar os slides, portanto não vou evidentemente dizer quais são os países retencionistas e abolicionistas, nem aqueles que não aplicam a pena de morte, apesar de ela ainda ser proibida. 1.3, o terceiro ponto do qual me parece que é absolutamente imperioso que falemos do ponto da pena de morte, o atual contexto. O atual contexto é um contexto de terrorismo, de insegurança e de medo. O que significa que nós temos assistido, quer em termos políticos, e basta pensar em Bolsonaro, basta pensar nas Filipinas de novo, basta pensar em outros países para verificarmos que, e nos Estados Unidos, vou falar do direito penal do inimigo, na Espanha também do direito penal do inimigo, na Alemanha também do direito penal do inimigo, para explicar um pouco o que isso é. Basta pensarmos no que está a suceder hoje no mundo para verificarmos que há uma parte do globo que de novo volta, movido pelo medo, a pensar em meios mais reativos e meios mais rígidos do combate à criminalidade, sem se preocuparem ou sem se fundamentarem nos estudos que nos dizem que a pena de morte não faz baixar a criminalidade. Não há qualquer evidência de que a pena de morte tenha capacidade de diminuir a criminalidade. Antes, pelo contrário. O que se tem visto nos estudos que se fazem, e agora estamos num momento em que se devem ser feitos esses estudos, o que se tem verificado é que a violência infligida pelos Estados transmite à comunidade uma ideia de que há uma legitimidade na existência da violência. E isso tem-se verificado. Não há nenhuma legitimidade, no Canadá fizeram estudos quando houve uma moratória, durante 5 anos houve uma moratória relativamente à pena de morte e estudou-se de facto se havia uma diminuição ou, se melhor dizendo, se havia um aumento da criminalidade nessa época, e têm-se feito alguns estudos e não há qualquer evidência de que a pena de morte tenha eficácia ao nível do abaixamento da criminalidade. É claro que nós, porque é que nós não podemos dizer, nós dizemos sempre que não há nenhuma evidência de que, e há evidências em sentido contrário, mas nós temos que entrar em linha de consideração com uma pluralidade de variáveis, porque nós não podemos reproduzir o contexto exato
antes e depois. Agora, quando se discute a existência da pena de morte, ou melhor dizendo, a reintrodução da pena de morte e da violência em certos países, é porque o próprio país adquiriu características distintas daquelas que tinha anteriormente e, portanto, qualquer comparação é uma comparação que será sempre de uma grande fragilidade. O tal direito penal do inimigo é uma ideia que, infelizmente, está cada vez mais presente hoje na época contemporânea e é uma espécie de direito penal das velocidades. O que se defende é que deveria existir um direito penal garantístico, portanto, com todas as garantias que nós hoje conhecemos, para os delitos mais comuns, e, a par, deveria existir um outro direito, como diria o Presidente dos Estados Unidos, mais musculado, não é, que se aplicaria àqueles que fossem considerados os inimigos do Estado. E os inimigos do Estado não são só aqueles que praticam crimes políticos, são aqueles que praticam tráfico de armas, tráfico de estupefacientes e todos aqueles crimes que o Estado venha a considerar que são crimes mais graves. Agora podemos perguntar o que é que são os crimes graves. Quando nós pensamos, por exemplo, olhando, que não é propriamente na pré-história, para o nosso primeiro Código de 1852, e vemos que, quando nós observamos qual era a priorização dos interesses que o Estado defendia, vemos que são completamente inversos daqueles que hoje defendemos. Ou seja, primeiro os crimes contra a Igreja, ou os crimes praticados por religiosos, depois os crimes praticados contra os crimes de lesa majestade, depois os crimes contra o Estado, quanto à segurança externa, depois quanto à segurança interna, depois quanto à comunidade e só no fim contra as pessoas. E quando entramos nos crimes contra as pessoas, pensamos, bom, vamos encontrar aqui o homicídio. Não encontramos o homicídio. Encontramos uma série de crimes, desde logo à cabeça os crimes contra a liberdade, e só depois no artigo 300 e não sei quantos encontramos os crimes de homicídio. Não é? Quando nós pensamos que um dos crimes mais punidos gravemente nas ordenações era, por exemplo, a homossexualidade, e nós verificamos que hoje a homossexualidade, na maior parte dos países, não é punida como crime, embora em muitos países, de facto, o seja. Ponto quarto, que já referi há pouco, a suposta eficácia que não há, de facto. A questão que nós temos que colocar, então, é para que é que se aplicam penas? Para nós percebermos se, apesar de tudo, a pena de morte é uma pena que deva ser ponderada enquanto pena. A história não se fez por saltos e, portanto, houve um longo périplo até que pudéssemos chegar ao momento atual. E há alguns marcos fundamentais no âmbito deste périplo. Um deles foi a estatização, a desprivatização da punição. Um outro marco fundamental foi a Lei de Talião. Um outro marco foi o pensar-se se a pena tinha de facto alguma finalidade, porque anteriormente aplicava-se a pena sem se pensar numa finalidade, aplicava-se porque era necessário punir, castigar, fazer expiar, etc., mas não se pensava se havia alguma utilidade na aplicação das penas. Um outro marco que é a introdução do princípio da culpa no âmbito do direito penal, enquanto suporte e enquanto limite à punição, e, finalmente, um outro marco que é o da humanização das penas. A Lei de Talião, quanto à estatização, já agora, antes mesmo de ultrapassar, a estatização foi muitíssimo relevante porque, convocando a si o Estado o poder de punir, eliminou desde logo alguma litigiosidade que poderia existir pela circunstância de se uma pessoa numa tribo ou num grupo atacava uma pessoa num outro grupo, todo o outro grupo ripostava e, portanto, nós tínhamos uma contenda generalizada quase, e foi exatamente por isso, segundo as teorias contratualistas, que inevitavelmente têm que ser convocadas para esta matéria, se entende que no tal estado natural os povos decidiram, a troco de um pouco da sua liberdade, entregar ao Estado essa mesma liberdade em troco de segurança. E, portanto, o Estado tinha como função trazer alguma segurança para as comunidades, a troco de uma liberdade, e uma dessas liberdades era a liberdade de cada um poder exercer represálias relativamente aos outros.
A lei de Talião é um dos marcos que eu considero, é porque estava exatamente a referir isso, um dos marcos que eu considero no direito penal mais fundamentais, mais relevantes. Porque a lei de Talião introduziu um princípio extraordinariamente relevante no âmbito do direito penal, que é o princípio da proporcionalidade. Se arranca um olho, só se pode arrancar um olho. Se arranca um dente, só se pode arrancar um dente. Ou como no Alcorão, não é? Escravo por escravo, mulher por mulher, por aí adiante. Ou seja, a ideia de que há um máximo de retaliação que é possível. Portanto, evidentemente que a retaliação não é uma retaliação material. Se alguém mata, nós podemos pensar materialmente, então suprimimos a vida. Se alguém corta um braço a outrem, nós podemos pensar, então nós cortamos um braço a outrem. Se alguém tira o tal dente, podemos tirar um dente. Mas quando nós avançamos um pouco mais e pensamos, se alguém, por exemplo, injuria outrem, não faz qualquer sentido nós pensarmos que podemos injuriá-lo também. Porque se o outro não sentir como injúria, então não há pena alguma. Se viola uma pessoa, não faz sentido pensar que se viola também essa pessoa, porque essa pessoa pode não sentir aquele facto como uma violação. Pode até ser um ato que lhe dê algum prazer, por exemplo, imaginando que pudesse ser um masoquista, por hipótese. Portanto, esta proporcionalidade e esta equiparação tem que ser uma equiparação ética e uma equiparação normativa, ou seja, por algo que seja equivalente. Um mal que seja equivalente. E é aqui que nós entramos nas finalidades das penas e naquilo que os Estados têm entendido que são essas finalidades. As penas servem para legitimar, melhor dizendo, a finalidade. Se nós descobrirmos a finalidade da legitimação das penas, é porque nós também já descobrimos qual é a finalidade de legitimação do Estado em punir. Porque eles estão intimamente ligados. O que é que legitima, então, o Estado a aplicar uma pena? Tendo por base esta ideia, o Estado tem que utilizar as penas com parcimónia. O excesso de proibições torna frágeis as proibições necessárias. Se tudo for proibido, então perde-se completamente a ideia daquilo que é mais valioso ou daquilo que é menos valioso. E, portanto, vai passar a haver uma equiparação entre aquilo que é mais grave e aquilo que é menos grave. E é por essa razão que o Estado tem, de facto, que ter um grande cuidado em definir não só os crimes, mas as penas que aplica e o quanto de pena que aplica. Nós temos o século XVIII como sendo o século do humanismo, do iluminismo, que trouxe uma série de valores para a sociedade e, inevitavelmente, para o direito penal. E poderia haver uma identificação desta época com uma época em que se tivessem definitivamente colocado as finalidades retributivas das penas. Isso não aconteceu. Alguns dos grandes retribucionistas são desta época. Pensando em Kant e em Hegel, nós temos aqui dois autores marcadamente retribucionistas. O Kant diz que as penas não têm que ter fim nenhum. Essa questão é uma questão que não se coloca. A pena é um imperativo categórico, um imperativo em si, e, portanto, a pena tem que ser aplicada porque, se alguém pratica o mal, tem de sofrer um mal equivalente. Era um grande detrator das finalidades preventivas, ou seja, daquelas pessoas que diziam que temos que aplicar uma pena para evitar que a comunidade pratique crimes, porque o Kant entendia que fazê-lo seria instrumentalizar o homem, ou seja, o Estado estava a utilizar alguém que tinha prevaricado como instrumento para evitar que, de facto, a comunidade praticasse outros crimes. E, portanto, nesta época do iluminismo, em que começa, de facto, a ponderar-se para que é que servem as penas e a introduzir-se as teorias que são as maioritárias, que são as teorias preventivas, nós temos alguns autores marcadamente retribucionistas. A pena serve para aplicar o mal a quem cometeu o mal. Serve para espiar o mal. O Kant até tinha aquela célebre alegoria de que se uma comunidade vivesse numa ilha e se essa comunidade decidisse de repente deixar de existir, cada um fosse para o seu lado, antes de haver a dissolução dessa sociedade, essa comunidade tinha que aplicar a pena
ao último condenado. Portanto, não poderia dissolver-se sem ter cumprido aquele imperativo. Os nomes mais proeminentes desta época são, desde logo, Montesquieu, um bocadinho antes, mas Beccaria, que está agora, com um livro chamado Dos Limites e das Penas. Este livro é baseado nas ideias de Montesquieu e, de facto, foi uma grande revolução a nível do modo como nós passámos a encarar não só as finalidades das penas, mas a competência do Estado, a legitimidade do Estado para aplicar as penas e o modo como se aplicava o direito penal. É muitíssimo revolucionário, exige a publicidade dos processos, exige que as penas não sejam públicas, que era a regra, porque ele entendia que, de facto, era indigno aplicar as penas em público, exige lisura por parte do Estado no procedimento, entende que as penas não são úteis porque são severas, mas que o melhor modo de facto de afastar as pessoas dos crimes não é com a ameaça de umas penas muito graves, muito severas, mas é com a certeza da sua aplicação. As penas devem ser suaves, adequadas, mas o cidadão que prevarica deve ter a certeza de que ela vai ser aplicada, que isso é que é verdadeiramente dissuasor, não a gravidade dessas mesmas penas. Nós hoje podemos falar em termos de penas absolutas ou de intimidação, as tais ético-retributivas, onde se enquadra, por exemplo, o Kant, e depois as teorias relativas ou de prevenção. Dentro destas, fazer dois subgrupos, preventivas negativas e positivas, consoante a finalidade que têm dentro deste outro sistema. Quanto às teorias retributivas, o que é que se entende? Entende-se que, na realidade, não são verdadeiramente teorias de fins das penas, uma das ideias que os autores, Kant dizia mesmo isso, isto não é, a pena não tem qualquer finalidade, não venho a falar das teorias dos fins das penas, mas no âmbito das teorias retributivas nós podemos, de facto, dividir algumas ideias, que não são cumulativas, evidentemente. Há quem entenda que elas servem para expiar uma falta que se teve, um pouco à semelhança do pecado e da redenção que se obtém depois através, ou o perdão que se obtém através depois, de facto, do cumprimento daquela sanção, digamos, que nos é atribuída pelo mensageiro de Deus na Terra, não é? Portanto, o pecado aqui muito assimilado ainda à falta. Depois, uma questão de compensação, ou seja, se alguém praticou o mal numa comunidade, então esse mal tem que ser de alguma maneira compensado, ele deve alguma coisa à comunidade, esse algo que ele deve ser compensado pela pena que se lhe aplica, muito fundada nas teorias platónicas, se quisermos, não é? E depois, na velha frase de que justiça é dar a cada um o que é seu. Porque é o problema que nós temos sempre, que é precisarmos de saber o que é o seu de cada um para sabermos então o que é que temos que dar, não é? Que é a frase mais difícil da filosofia do direito, quase uma travaria. Temos ali um extraordinário filósofo do direito, que é uma das frases mais difíceis de depois dissecar, que é exatamente o que é o seu de cada um, o que é que isto significa, para nós podermos depois dar. Bom, no âmbito das teorias retributivas, o seu de cada um é aquilo que ele merece. Não é? Nós podemos dizer isto de várias maneiras, mas o seu de cada um, quando alguém pratica um facto, é aquilo que ele merece para, de alguma maneira, contrabalançar o mal que provocou na sociedade. O Kant, já me referi muitas vezes, embora não concorde com... Gosto muito de Kant, embora não concorde com algumas das suas ideias, não me reveja nelas, mas de facto acho que é um autor absolutamente imprescindível para nós compreendermos o direito
e concordo também com uma boa parte do seu pensamento. Mas o Kant não distingue o direito da ética e, portanto, nesse sentido, se compreende as suas ideias. O Hegel é outro autor muito interessante no âmbito das teorias reflexivas, através daquele seu pensamento extraordinário da tese, da antítese e depois da síntese, que não é evidentemente um pensamento muito ligado à ética, não é? Para Hegel nós temos a tese que é a norma, e a norma impõe-nos uma proibição, melhor dizer, proíbe-nos uma conduta, ou impõe-nos uma conduta, se for um crime omissivo, a omissão de auxílio impõe-nos uma conduta. A antítese seria o delito é a negação da norma, não é? E portanto nós teríamos que encontrar a síntese que era a pena, porque a pena era a negação do delito. Se o delito era a negação da norma, então nós tínhamos um não, sim, não é? Ao nível da lógica, a negação da negação reporia, de facto, a normatividade que tinha sido violada. Obviamente de uma maneira muito sintética. Ao nível das teorias preventivas, nós distinguimos em dois grandes grupos. As teorias preventivas especiais, ou seja, aquelas que têm, que visam o agente que prevaricou. Todas têm uma tónica comum, que é a aplicação da pena que visa evitar crimes futuros. E ao nível das teorias preventivas especiais, o que nós visamos é que o agente que prevaricou e ao qual vai ser aplicada a pena não reincida. Enquanto que ao nível da prevenção geral, o que nós pretendemos é que ao aplicar esta pena, a comunidade não prevarique. E era por isso que o Kant se insurgia tanto, embora ele estivesse a pensar sobretudo numa vertente negativa das penas e que é a vertente da intimidação. Entretanto, as teorias preventivas também foram evoluindo. As teorias gerais negativas, portanto aquelas que se dirigem à comunidade, também são chamadas de intimidação, e as teorias preventivas especiais, positivas, são chamadas de integração, pelas razões que vou passar a descrever muito rapidamente. E as prevenções especiais podem ser também negativas ou positivas, sendo que as positivas são de ressocialização. Portugal tem teorias mistas. O que é que são as teorias negativas e o que é que são as teorias positivas, muito sumariamente, porque até já estou a perder um bocadinho a noção do tempo que ainda me resta. Esqueci-me de tomar em consideração, de tomar no início essa nota. Mas as teorias gerais negativas ou de intimidação são teorias que partem do pressuposto de que a aplicação de uma pena a um agente que visa intimidar a comunidade, que de alguma maneira se sentiria, ao presenciar o suplício, ao presenciar a pena, tenderia a não querer estar no lugar do outro. E, portanto, essa aplicação dessa pena serviria para que ele se sentisse inibido de praticar o crime. Bom, só há uma maneira destas teorias preventivas neste sentido serem eficazes, é nós instituirmos um clima de absoluto terror. Sem ser um clima de absoluto terror, aquilo que nós chamamos de direito penal do terror, ou seja, que não haja nenhuma pena que não seja aplicada uma pena com suplício e com muito sofrimento e ainda por cima em público, para que possa ter alguma eficácia. A não ser assim, não se vê como é que estas teorias como é que estas penas possam, de facto, ter alguma eficácia. O que se verificou ao longo do tempo, de facto, como há um pouco também já referi no início, é que a violência gera violência. Quando o Estado aplica penas demasiado violentas ou de grande violência, transmite à comunidade a ideia de que a violência é legítima em determinados contextos. De facto, ela é legítima em determinados contextos. Eu posso matar em legítima defesa, ou posso matar em estado de necessidade desculpante, é certo, enquanto pessoa singular. Mas para isso é necessário que estejam reunidas uma série de circunstâncias que não estão reunidas em circunstância alguma quando nós pensamos no Estado. Há quem faça a equiparação entre a aplicação da pena de morte e uma legítima defesa, dizendo que é o exercício da legítima defesa do Estado. Não é. Porque a legítima defesa exige uma agressão atual. Quando o Estado aplica a pena, a agressão já não é atual, já é passada.
O legítimo de defesa exige que a resposta seja através de um meio necessário, e o meio necessário é um meio que, de entre todos os eficazes, seja aquele que provoca o menor grau de dano, portanto, no outro, o que manifestamente não é o caso da pena de morte, e, portanto, a aplicação da pena de morte não tem qualquer equiparação com uma legítima defesa, nem, muito menos, ou não é muito menos, mas também não com o estado de necessidade desculpante, porque o estado de necessidade desculpante exige que esse seja, que quando nós atuamos, esse seja o único meio para afastar um crime, coisa que no âmbito da pena de morte não é. Basta pensar que se a pessoa for de facto muito perigosa, nós hoje temos as medidas de segurança que podemos aplicar e que permitem que a pessoa esteja, por exemplo, num hospital, enquanto mostrar essa perigosidade, ou os delinquentes, por tendência, por exemplo, permite que nós lhes apliquemos penas relativamente indeterminadas. As teorias de prevenção geral positivas ou de integração funcionam de uma maneira diferente, ou seja, como é que nós conseguimos que as pessoas não pratiquem crimes? Se nós, quando alguém pratica um crime, aplicarmos uma pena, nós mantemos a validade da norma, ou seja, a comunidade percebe que aquela norma que diz não mates, não violes, não ofendas a integridade do outro, não furtes, etc., mantém a sua própria invalidade. E, portanto, a manutenção, a integração de novo desta norma no sistema através da aplicação de uma pena, já não pela intimidação, mas porque se reforça a convicção da comunidade na validade do sistema e na validade da norma. E, portanto, muito sumariamente, funcionará desta maneira. Cada vez que se aplica uma pena a uma determinada pessoa, volta a reforçar-se aquela proibição e isso fará nascer na comunidade, ou renascer na comunidade, ou enfatizar na comunidade, de facto, o valor daquela norma. As de prevenção especial negativas, portanto, dirigidas ao agente, também têm variedíssimos mecanismos, ou pela intimidação, ou pela eliminação do agente, ou seja, como é que nós fazemos com que o agente não volte a prevaricar, não reincida. Podemos eliminá-lo, aplicamos a pena de morte, ele não reincide. Podemos aplicar-lhe a prisão perpétua, mas isso não garante que ele não reincida, porque ele pode reincidir dentro da prisão, ou outro tipo de crimes, mas pode. Portanto, como é que nós conseguimos garantir? Há quem entenda a medicalização, por exemplo, tratar o criminoso como um doente e, portanto, interna-se e atua-se medicalizando através de eliminação de determinado tipo de impulsos, etc. A prevenção especial é a prevenção de ressocialização. Ou seja, o que nós pretendemos através da aplicação das penas é que aquele agente para o qual a norma foi indiferente ou para o qual a norma não foi suficientemente valiosa, readquira a consciência do valor daquela norma e lhe consigamos dotá-lo de competências que lhe permitam atuar na comunidade de acordo com a norma que está prescrita. Portanto, que o ressocializemos. As teorias adotadas em Portugal são apenas as positivas. A tutela dos bens jurídicos, ou seja, a tutela daqueles interesses que nós entendemos que são os mais prioritários, mais fundamentais, e só assim podem ser criminalizadas as condutas que os violem, e que, portanto, prevenção geral positiva e também a prevenção especial de ressocialização. Atualmente fala-se muito numa outra finalidade, naquilo que nós designamos de justiça restaurativa, que na realidade não foge muito daquilo que tem sido grande pensamento, mas funda-se sobretudo numa ideia de que, para além da prevenção do crime, é necessário restaurar a confiança, mas agora não apenas do sistema, mas de alguma maneira conseguir uma compreensão para o facto entre, desde logo, aquele que pratica o facto e aquele que sofreu o facto. Já é possível em Portugal a mediação penal, ou seja, dentro do processo. As outras mediações podem ser feitas fora do processo, a mediação familiar,
criar, etc., a mediação penal tem que ser feita dentro do processo. Para crimes de baixo teor ofensivo, pode o Ministério Público propor que a vítima e o agente sejam colocados, não é em confronto, porque o que se pretende não é de todo confronto, mas pelo contrário, perante um mediador. O mediador serve apenas, exatamente o mediador, ou seja, está ali para que as pessoas consigam, de alguma maneira, conversar e chegar a um acordo. No fim, se houver um acordo entre estes, vítima e ofensor, o juiz homologa aquilo que for decidido, caso contrário, prossegue o crime. Esta justiça restaurativa, curiosamente, pode ser feita também após a incriminação, e nos Estados Unidos tem sido feito. Em que é que consiste? Já no âmbito do cumprimento das penas, tentar uma apaziguação social e uma apaziguação entre o agente e a vítima, colocando o agente e a vítima em presença. E foi feito, curiosamente, pela primeira vez, num dos crimes que nós podemos considerar como dos mais hediondos, que foi crimes de violação sucedidos de morte. E o que foi colocado em confronto foi os pais de jovens que tinham sido objeto destes factos, colocá-los em confronto com as pessoas que estavam, enfim, na prisão, evidentemente muitas delas à espera da pena capital, porque o que aquelas pessoas precisavam efetivamente era de compreender o porquê. Porquê é que foi com o meu filho? Porquê é que aconteceu isto? E muitas delas compreenderam, quando começaram a compreender que do lado de lá havia alguém com uma história. E muitas vezes havia alguém com uma história que tinha condicionado o seu próprio comportamento. Curiosamente, esta semana lembrei-me desta justiça restaurativa quando houve a condenação destes pilotos dos voos da morte à Argentina, em que o irmão de uma das vítimas, quando foi entrevistado, disse: eu não queria que eles fossem condenados, eu só queria compreender porquê. E esta frase é exatamente aquilo que está na base de uma das vertentes do direito penal hoje, que é as vítimas, muitas vezes mais do que uma pena aplicada ao agente, elas querem perceber porquê. Porquê é que isto não aconteceu? O que é que esteve por detrás? Qual foi a minha implicação? Tive, não tive? Porquê é que isto foi comigo e não foi com o outro? E esta ideia é muito importante, sobretudo para que a vítima fique em paz consigo própria, para que possa compreender. Portanto, voltar a trazer a vítima para o centro da discussão é muito relevante, já se tinha começado, é evidente, mas é muito relevante a este nível. Argumentos contra e a favor da pena de morte, com tantos, a favor e contra. Primeiro, há quem entenda que a pena de morte é um poder que o Estado tem de se impor, desde logo nos tempos mais anteriores, foi um modo como o Estado encontrou de se impor perante a comunidade e perante outros Estados, nomeadamente ou dentro dos próprios Estados contra os senhores feudais, ou seja, eu tenho o poder. E, portanto, ser uma manifestação, o direito de punir seria, de facto, uma manifestação de poder exercida pelo Estado relativamente aos demais, não com uma finalidade dissuasora, mas com uma finalidade de se impor. Outros defendem que a finalidade é uma finalidade de expiação, ou seja, através da pena, o que se pretende, da pena capital, é que a vítima expie o mal que praticou. Convenhamos que, matando, não se expia coisa nenhuma, porque um morto não é passível de expiar nenhuma culpa. Ao que outros vêm logo contrapor, que é evidente que um cadáver não expia a culpa, mas o processo de sofrimento até à morte, sim, que esse será, de alguma maneira, um modo de expiar aquela culpa. É evidente que a simples possibilidade de ser aplicada a pena de morte é já um sofrimento, não é? É evidente. A propósito da expiação, já agora peço desculpa, só de dizer
É muito curioso, em Espanha, o método de executar a pena de morte foi, desde o século XIX até o seu final, um método horrível, que era o garrote. Não era, ao contrário da França, que aplicava, mas queria uma coisa limpa, rápida, guilhotina. Na Espanha era o garrote, que era horrível, que se vai garroteando, com o dedo por trás, etc. Mas é muito curioso que o garrote chamava-se garrote vil. E porquê que se chamava garrote vil? Porque os nobres não eram executados pelo garrote, eram decapitados. O que é muito interessante para quem pense que é uma expiação, porque nós ficamos perante um dilema, quer dizer, se perante a mesma pena, perante o mesmo facto, afinal não havia um equilíbrio de penas. Mas dizemos, mas era a pena de morte. É evidente, era a pena de morte, mas é muito diferente a pena de morte por garrote ou uma pena de morte por decapitação. Portanto, não era a mesma pena. Por outro lado, para aqueles que defendiam que a pena de morte servia de expiação, eu quase concluiria, e sem ironia, que a consequência lógica deste pensamento seria dizer que a plebe chegaria muito mais purificada à outra vida do que propriamente o nobre, porque tinha sido suprimida essa possibilidade de expiação. Não é com ironia, é de facto uma consequência lógica do pensamento de quem acreditasse que pelo sofrimento se podia expiar nesta relação que se estava até a outra vida. Depois, a tal ideia de que há uma justa medida que é necessário aplicar a quem, eu coloco justa, há uma justa medida que é necessário aplicar para que a sociedade se sinta em segurança. Ou seja, quando alguém mata, só há uma maneira de a comunidade se sentir tranquila. É que esse elemento que matou deixe de existir. Para que já não possa voltar a praticar esse mal. Depois, a reparação, ligada também a uma certa reparação. Esta justa medida ligada também a uma reparação. Coisa que a pena de morte não consegue. A pena de morte não consegue reparar o mal que ficou no passado. Só uma pessoa viva é que consegue, através de uma pena, que não a pena de morte, conseguir de facto reparar um mal que tenha praticado a comunidade e que é justo que repare. Quanto à revalidação do contrato social violado, que é também um dos argumentos muitas vezes utilizado e que dá para fundamentar uma coisa e a outra. A ideia é aquela um pouco como no direito penal do inimigo. Quem viola uma norma, viola o contrato social, o pacto social a que se obrigou. E porque violou o pacto social a que se obrigou, o Estado tem direito a deixar de o considerar como cidadão. E como tem direito de deixar de o considerar como cidadão, ele fica desprotegido. E, portanto, ele passa a ter direito de aplicar a pena de morte. Porque ele já não é um cidadão. Um pouco também com o que acontecia em Roma, não é? Em que só se aplicava a pena de morte àqueles que não eram cidadãos romanos, porque os cidadãos romanos estavam defendidos por aquela cidadania. Mas este argumento é um argumento que é contraditado também por outros contratualistas, porque dizem que o contrato social tem na base aquela ideia de que a comunidade transferiu para o Estado uma parte da sua liberdade em troco de segurança. Portanto, nós não podemos pensar em momento algum que alguém que soubesse que ao fazer este contrato estava a prescindir da sua liberdade a tal ponto que o Estado pudesse sutrer-lhe a sua vida, que aceitasse fazer parte desse contrato social. E, portanto, a própria ideia de contrato social seria contraditória com a aplicação da pena de morte. A legítima defesa do Estado, já há pouco falei, não vale a pena aprofundar muito mais. O erro judiciário. O quinto mandamento eu não vou falar muito, porque é mais da... Mas o quinto mandamento, poder ser nada, não matarás, saber exatamente o que é aquilo que está... O que é que está
subjacente ao não matarás, não é? Se é o não matarás que nós encontramos em alguma parte da Bíblia, ou se é o não matarás o justo, não é? E o inocente, que é diferente do não matarás. Não é? Ora, se diz não matarás, mas também, por vezes, se diz não matarás o justo e o inocente, que são coisas diferentes, porque parece que nós podemos então aplicar a pena de morte a quem não seja justo e quem não seja inocente. De resto, tendo uma colherada, o Catecismo da Igreja Católica, que foi publicado, se não me engano, em 2007 ou 2008, ainda trazia absolutamente preto no branco, não a defesa da pena de morte, mas a aceitação de que os Estados aplicassem a pena de morte. Estava absolutamente patente essa ideia, que de resto, no direito internacional dos direitos humanos também estava, a Convenção Europeia. Porquê que o Reino Unido aboliu a pena de morte? Por uma circunstância muito simples, é que a Convenção Europeia dos Direitos do Homem, que no início proibia, a tortura está sempre proibida, o homem tem medo pavoroso do sofrimento, não é? Mas a Convenção Europeia dos Direitos do Homem, que no início admitia a pena de morte, a aplicação da pena de morte, depois o sexto protocolo adicional proibiu para os crimes políticos e depois com o protocolo 13º proibiu definitivamente, obrigou a que os Estados que pertenciam ao Conselho da Europa não pudessem mais aplicar a pena de morte, porque se não fosse isso, não sei se o Reino Unido teria abolido tão de facto a pena de morte. Eventualmente teria, os tempos são outros. Mas isto para dizer que não surpreende que de facto houvesse ainda, que esse pensamento ainda estivesse presente. A inutilidade, também já falei, não há evidências. Ali está o mapa dos Estados Unidos da América, com os Estados em vermelho que ainda aplicam a pena de morte, com os Estados azul claro que são abolicionistas, roxo os Estados que não são abolicionistas, mas também não são protecionistas, têm uma moratória, como a Rússia tem agora, não retira da lei, mas também promete que não aplica, como a Guiné Equatorial teve que fazer para entrar para a CPLP. Mas no mapa cinzento vemos fiz os contornos dos Estados só para se perceber que nesse mapa cinzento o que está são as percentagens per capita das condenações por crimes capitais, por crimes de homicídios, perdão. Para se tentar perceber, os mapas são da mesma data, para se tentar perceber se existia alguma relação entre a pena de morte, a existência da pena de morte e a quantidade de homicídios que existia. Se verificarmos, há os Estados que não têm pena de morte estão quase todos a claro, mas alguns não estão, não é? E os Estados que têm pena de morte, alguns estão quase limpinhos. E se nós olharmos para o mundo, verificamos também essa circunstância. Por outro lado, outro argumento é o da irreversibilidade da pena de morte. E da irreversibilidade se nós tivermos em consideração também a existência do erro judiciário. E o erro judiciário é uma constante. E não é preciso irmos muito longe. Estamos hoje, neste momento, em Portugal, a julgar uma pessoa que esteve 3 anos preso por um erro judiciário. Porque confessou o crime, é certo, confessou o crime, mas confessou o crime para, pensava ele, proteger uma pessoa da família, que afinal não tinha praticado o crime. Depois, alguém foi detido por causa de um outro crime e veio também a confessar a prática daquele crime pelo qual o jovem estava preso já, a cumprir a pena. Portanto, não é preciso irmos muito longe. Se nós estivéssemos no Estado com pena de morte, este jovem teria sido condenado a pena de morte. Este projeto que ali está é um projeto que, desde 1989, já libertou 351 pessoas, já reabilitou, 351 pessoas. Infelizmente, algumas delas não reabilitou fisicamente porque já tinha sido aplicada a pena capital. Algumas delas porque o ADN não existia na altura e agora existe, e é um meio fantástico para determinar quem foi de facto o autor, ou pelo menos para afastar quem não foi. Em alguns casos já é só isso. Mas porque se verificou também que, de facto, em alguns processos há verdadeiros erros de apreciação de prova, porque as testemunhas mentem, porque as provas foram mal apreciadas, porque há alguns procuradores que
pensando nos Estados Unidos, pretendem chegar a um determinado patamar e, portanto, precisam de muitas condenações. Aconteceu um caso em que se verificou que, de facto, houve manifestamente adulteração das provas, e, portanto, esta irreversibilidade é algo que nos deve fazer pensar. Até porque essa irreversibilidade significa que nós podemos reabilitar a memória, mas não podemos reabilitá-la. Por outro lado, o período de discriminação. Há estudos muito sérios de que, de facto, em qualquer tipo de período, nos Estados mais do que noutros, o direito penal é discriminatório. A história de que existe um direito penal para os ricos e que existe um direito penal para os pobres não é só ao nível da capacidade financeira de que se disponha para ter uma boa defesa, mas de facto, em alguns Estados, mais do que outros, em alguns, enfim, vamos supor que não exista, em alguns Estados nós vemos de facto que há grandes discriminações. Se nós olharmos, por exemplo, para a percentagem de pessoas afro-americanos que estão presos nos Estados Unidos da América, percentualmente em relação com a população, nós não podemos acreditar que de facto aquilo corresponde à realidade. Não corresponde. E, portanto, o próprio sistema também permite, também potencia, digamos assim, um sistema que também pode, há sistemas que potenciam mais, nomeadamente o sistema de júri, que pode potenciar mais uma certa emotividade nas decisões e, portanto, acabar por conduzir a essa discriminação. Há muitas outras razões económicas. A pena de morte nos Estados Unidos é mais cara do que a prisão perpétua. Isto pode parecer um contrassenso, mas é que entre o momento em que se aplica a pena de morte e se executa, às vezes decorrem 20, 30, 40 anos. 20, 30, 40 anos com consecutivos recursos pagos pelo Estado. Os advogados são pagos pelo Estado, os recursos são pagos pelo Estado, a máquina do Estado está a trabalhar para depois, finalmente, ao fim de 30, 40 anos, nós executarmos uma pena. E nesse momento nós temos que perguntar quem é a pessoa que nós estamos a executar. Nos alunos há sempre uma pergunta que eu costumo colocar, que é o que eram jovens de 21 anos, 19 anos, menos 18, mas realmente mais para os 19, 20 e 21 menos, e eu pergunto o que é que eram há 21 anos? Não é nada. Mas perguntem aos pais quem eram eles há 20 anos. Como é que eram? Se eles acham que eram a mesma pessoa que são hoje. Não são. A pessoa que se executa ao fim de 20 anos não é a mesma pessoa que praticou o facto. É outra. Tem outros valores, tem outros contextos, tem outro pensamento. A pessoa que se executa é uma pessoa diversa. Nem que fosse ao fim de 5 anos, nem que fosse ao fim de 3. Só a simples ameaça da pena de morte já é transformadora. É evidente que há exceções. Há pessoas a quem esta ameaça não surtiria efeito. Mas, mesmo que nós concluíssemos que não havia erros judiciários, mesmo que nós concluíssemos até que a pessoa que se executa era a mesma pessoa que foi executada no momento seguinte, havia um argumento do qual nós não podemos abrir mão, que é a iminente dignidade da pessoa humana. Independentemente de qualquer outro critério que nós possamos convocar, de qualquer outro fundamento, este é aquilo que deve presidir, do meu ponto de vista, com mais significado a que nós, pessoas que defendem, portanto não posso falar pelos outros, mas do meu ponto de vista deve ser aquele cuja tónica deve ser mais acentuada. Eu sou o espelho do outro. Aquilo que não é bom para mim, não é bom para o outro. Há uma dignidade no ser humano que não depende de eu ter praticado um facto ou não ter praticado um facto. Há uma dignidade da qual eu não posso abrir mão, sob pena de, aos poucos, eu acabar definitivamente a regressar a um estado de barbárie. Portanto, a dignidade da pessoa humana deve ser a luz que condiciona de maneira muito assertiva e muito enfática todas as penas que nós venhamos a escolher e todas as molduras penais que nós venhamos a escolher.
é aí que nós devemos colocar a nossa tónica, a tal ideia de que eu sou, de facto, o espelho do outro. Nós somos idênticos, a alteridade, se nós quisermos, eu colocar-me no lugar do outro e pensar se, para além, enfim, desta nossa existência antropológica, a tal existência ética não deve sobrevalorizar ou sobrevalorar a todas as outras. E a tal ideia que eu tinha então há pouco, não está demonstrada a utilidade da pena, ainda que se estivesse demonstrada que conseguisse diminuir os crimes, ela não deveria ser aplicada em virtude do erro, ainda que não houvesse erro, não deveria ser aplicada em virtude da dignidade da pessoa humana. Do meu ponto de vista, prefiro da posição enfim, da ONU e da generalidade dos Estados, que é não há lugar à pena de morte no século XX. Muito obrigada. Muito obrigado pela sua brilhante exposição. Eu vou apenas falar muito rapidamente. Eu garanto que nós não combinamos nada. Não falámos sequer sobre... Não, de facto. Não falámos sequer sobre este assunto. Eu não sabia qual era a opinião da doutora sobre a temática, nem ela a minha opinião. Mas eu olhei aqui apenas, queria só dar uma perspectiva do ponto de vista ético e dar uma pincelada antes de chegar à ética no aspecto religioso. E eu alinhei aqui 6 princípios contra a pena de morte, mas depois de ouvir esta exposição, acrescentei mais um. Lá são 7, e como 7 era um número perfeito lá no Antigo Testamento, não estamos mal. Do ponto de vista religioso, a perspectiva, digamos, do ponto de vista da perspectiva judaico-cristã, realmente no Antigo Testamento temos aquele mandamento do não matarás, mas era um pressuposto relacionado com a convivência social, que excluía o tempo de guerra. Portanto, nós sabemos que houve grandes mortandades durante o Antigo Testamento, naquelas guerras entre povos diferentes, e portanto, o não matarás aí não funciona. Portanto, o não matarás é numa questão de uma atitude, como não cobiçarás a mulher, nem o animal, nem os bens do próximo. Tudo isso são questões de convivência social e não no sentido total, digamos, de não excluir o tempo de guerra. Penso que o José Saramago nunca entendeu muito bem isso e os neo-ateístas não compreendem muito bem isso, quando falam muito da violência no Antigo Testamento, também não conseguem contextualizar as coisas com as sociedades contemporâneas. Mas no Novo Testamento, Jesus fala em amar os inimigos. Portanto, há aqui um salto civilizacional e um salto conceptual. Mas, concentrando na questão dos princípios éticos, se calhar alguns destes princípios entroncam e alguns entroncam mesmo em algumas coisas que já foram ditas, não são propriamente exclusivos da ética. Em primeiro lugar, considero que há um primeiro princípio que é o da ilegitimidade moral, ou seja, o Estado não pode tirar aquilo que não é capaz de dar. Ou seja, o Estado não pode tirar a vida porque o Estado não dá a vida a ninguém. O Estado pode tirar a liberdade, pode mandar prender uma pessoa e pode restituir a liberdade. É verdade que não pode restituir os anos que passou na cadeia, mas pode imunizar aquela pessoa. Digamos, há uma certa compensação. Agora, se matar uma pessoa, se aplicar uma pena de morte, se executar uma pessoa, o Estado não pode dar vida. Portanto, considero aqui uma certa ilegitimidade moral. O segundo ponto é o de irreversibilidade, já foi aqui muito bem explicado, no caso de que não é revertível, no caso de erro judiciário. Portanto, nós sabemos disso e nos Estados Unidos têm surgido nos últimos anos muitos casos de pessoas que estavam no corredor da morte e que acabaram por reabertura dos processos, por novas provas, enfim, vários tipos. As pessoas foram declaradas inocentes e foram soltas. Depois há aqui um aspecto que eu chamo, não sei, enfim, mas chamo incapacidade objetiva. Ou seja, um cidadão pode existir de uma relação pessoal com outro cidadão. Eu posso me aborrecer com um amigo meu e dizer assim, já não és meu amigo. Tenho esse direito.
Mas o Estado não pode desistir definitivamente de um cidadão, porque também não permite que o cidadão desista do Estado. Ou seja, isto para mim é uma questão moral. Eu não posso dizer, nós não vivemos em anarquia, vivemos num Estado organizado. Eu não posso dizer, eu agora já não quero saber do Estado, portanto eu não vou pagar impostos, eu não vou obedecer às leis, eu não vou obedecer à polícia, às autoridades, porque eu não quero saber do Estado. O Estado não permite fazer isso. Ele sanciona imediatamente. Portanto, se o Estado não permite que eu o exclua, então o Estado também não pode excluir uma pessoa, não pode apagar uma pessoa, digamos assim, é uma questão de reciprocidade. Depois a questão da ineficácia, também já foi aqui falado, a pena de morte não reduz a criminalidade que visa combater. Depois há outro ponto também que eu chamo de periculosidade ética, um perigo ético. É que eu penso que a pena de morte pode transportar de uma maneira muito subreptícia o perigo da eugenia. Porque é assim, o Estado manda executar, aplicar a pena de morte em indivíduos que são, pensa o Estado, se calhar irrecuperáveis. São grandes criminosos, mataram não sei quantas pessoas e, portanto, têm que ser executados. Mas a seguir, começa a pôr-se outra questão. Por exemplo, o que é que nós vamos dizer dos doentes mentais profundos que estão institucionalizados? Que são um peso para a sociedade, são um custo. Os pais, se calhar, já morreram, eles ainda sobrevivem em instituições, são gastos para o Estado, são um peso morto, não era melhor acabar? Depois podemos passar para os idosos dependentes, a mesma lógica. Isto, estão a ver onde é que isto pode ir parar, não é? Portanto, acho que esta ideia de apagar uma pessoa, executar uma pessoa por crimes que cometeu, porque já é irrecuperável, então também há outras pessoas que são, teoricamente, irrecuperáveis, não é? E está aberto o caminho, digamos assim, penso eu, pode estar aberto o caminho para uma espécie de eugenia aplicada pelo Estado, que aliás não era a primeira vez que acontecia. Nós temos casos como no regime nazi, etc. Depois há uma coisa que eu chamo de patologia social, que é um certo apelo populista. Por exemplo, há crimes que provocam uma grande comoção popular. Por exemplo, alguém que viola uma criança e a mata, por exemplo. Um adulto que viola uma criança e a mata. E há aquele populista, que é que nós vemos logo nas redes sociais. Devia mais era haver pena de morte, esse dia devia-se fazer isto e aquilo e outro e não sei o quê. Só que o populismo aplica sempre essa receita quando não se trata, quando a pessoa em causa não é ninguém querido dele. Eu vou dar um caso de um grande guru da ética americana, que é o professor Peter Singer, que a certa altura começou a defender esta ideia, que uma pessoa, quando já não está em perfeita consciência, um idoso que não está consciente, já é irreversível o seu estado de saúde e já não está consciente, ele começou a defender a ideia, e ela começou muito respeitado do ponto de vista da ética, começou a defender a ideia que já não era propriamente um ser humano, mas um ser vegetativo, digamos assim, não vai um outro nome que não me recordo, e que, portanto, podia-se aplicar a eutanásia, porque pode acabar. Eis senão quando, passado um tempo, a mãe dele entrou exatamente nesse estado. E o bom do Peter Singer gastou o que tinha e o que não tinha para tratar a mãe. Entretanto, alguém o afrontou e disse: "Oh, professor, então, mas você escreveu isto aqui assim, assim, e agora, como é que é?" E ele disse esta coisa engraçadíssima: "É quando se trata da nossa mãe é diferente." Portanto, o apelo populista é normalmente aplicado, digamos, dirigido ao estranho, não a alguém que seja querido, e, portanto, é sempre um pouco perigoso. Portanto, isto introduz uma patologia social, ou seja, se for uma pessoa que eu não conheço, pode-se fazer qualquer coisa, pode-se executar. Se for uma pessoa que eu conheço, uma pessoa que me é querida, então aí calma, coitadinho, não é? O Aristóteles, na retórica, na sua obra Retórica, identifica 3 formas de persuasão, uma das quais é despertar a emoção de patos, não é? Paixão, a emoção na audiência, de modo a induzi-la a fazer o julgamento desejado, não é? E enquanto estava aqui a ouvi-la, veio-me à ideia um outro princípio, que é o efeito que eu chamei efeito de simpatia, assim provisoriamente chamei o efeito de simpatia, e que é o seguinte:
se o Estado, e aliás vou dizer alguma coisa que disse, mas de outra forma, se o Estado pode matar os bandidos, então eu também posso. No lugar onde eu posso pensar, se o Estado não está a ser eficaz e não trata da saúde deste bandido, então eu posso tratar. E aqui há um paralelismo com o fenómeno da corrupção, que é, se o Estado pode, eu também posso. Se o Estado me rouba, se as finanças me roubam, se o governo me exige impostos indecentes, se as finanças me levam mais alto, então eu posso roubar. Portanto, a ideia, este efeito de simpatia que se verifica nas questões da corrupção, eu penso que se pode verificar também nesta matéria. E estas são as razões porque eu sou, e outras eventualmente, contra a pena de morte em qualquer circunstância. Eu já ouvi religiosos defenderem a pena de morte com base no Antigo Testamento. Eu lamento, mas o Antigo Testamento tem muita coisa que eu não posso aceitar, porque estamos a falar de uma sociedade completamente diferente daquela que temos hoje. Temos que contextualizar, qualquer texto antigo, bíblico ou extra-bíblico, tem que ser devidamente, a hermenêutica tem que ser rigorosa, tem que se contextualizar, perceber quais eram os costumes, as ideias, a maneira de pensar, de viver, os medos, os receios, os conceitos que existiam, e não se pode fazer a coisa a papel químico. No entanto, no Antigo Israel é muito interessante, havia algumas normas de direito, deixo isto aqui para as pessoas que estão aqui do direito, e estão aqui pelo menos 3, pensarem nisto. Na Torá, portanto, e mais concretamente na lei de Moisés, foram incluídos alguns princípios do Código da Hammurabi, que portanto, já ouvimos falar aqui na lei do olho por olho e dente por dente, da leão. Havia um outro aspecto muito interessante, que digamos assim, de correção ou de salvaguarda jurídica ou penal, se quisermos, que eram as cidades-refúgio. Portanto, em todo o Antigo Israel havia cidades do norte ao sul, em que se uma pessoa matasse outra sem intenção, sem ser por querer, como havia o princípio de que se ele matasse outra, então aquela família do que tinha sido morto poderia matá-lo, podia persegui-lo para o matar, então ele podia fugir e chegava às portas da cidade, ao Conselho dos Anciãos, e dizia: olha, passou-se isto assim, eu estava com uma enxada e sem querer dei uma cachelada na cabeça dele, eu não o vi, e olha, ele morreu, e agora a família vem atrás de mim, por favor, deem-me asilo. Era uma forma jurídica de salvaguarda, digamos assim, de alguém que não tinha dolo, cometeu um ato, não é, nefasto, mas sem dolo. E um outro aspecto que eu deixo também à vossa consideração, que acho que é interessante, estes aspectos serem estudados, era a figura do Goel. O Goel era uma espécie de provedor, é chamado de remidor ou provedor. É uma pessoa que estava inserido dentro de um clã, no Antigo Testamento, e, por exemplo, se um elemento do clã, nós hoje temos muita ideia, desde a Revolução Francesa e a modernidade, especialmente ao primado da pessoa humana, um individualismo. Pensamos muito cada um por si. Mas nem sempre as coisas foram assim. Portanto, no tempo do clã, havia um líder do clã que tinha determinada autoridade sobre o clã, não é? Sobre as várias famílias que constituem aquele clã. É um homem mais velho, é um patriarca. Mas havia um Goel que era uma espécie de padrinho ou de provedor, o que quisermos. Se houvesse uma pessoa do clã que se tivesse endividado, não conseguisse pagar a dívida, e então a pessoa a quem ele devia podia vir e levar os filhos como escravos. Então ele ia ter com o Goel do seu clã, e o Goel ia arranjar a maneira de encontrar o dinheiro para pagar aquela dívida, para que os filhos daquela pessoa, ou essa pessoa, não fosse levado como escravo. Era um provedor, há quem traduza por remidor, enfim, era um mecanismo social, de correção social também muito interessante. Assim como o mecanismo do ano do jubileu, em que os escravos ao fim de 50 anos eram obrigatoriamente libertos, para não perpetuar o sistema de escravidão, e as terras também ao fim de 7 anos tinham de descansar, não ser cultivadas, etc. Isto entronca num outro aspecto muito interessante, que é o aspecto ambiental, que grandes preocupações ambientais que há no Antigo Testamento, que as pessoas não imaginam, normalmente quando não conhecem,
Mas, de qualquer forma, havia estes mecanismos no Antigo Testamento. No Novo Testamento o ambiente muda, porque Jesus traz uma nova perspectiva, uma perspectiva de dar outra face, caminhar mais uma milha, de amar até os inimigos, portanto, uma perspectiva que não tem nada a ver com o leite de leão, já é muito mais avançada, mas de qualquer forma eu ficaria por aqui apenas a dizer apenas uma coisa. Quando falou no direito penal do inimigo, é muito interessante. O Humberto Eco tem um ensaio muito interessante sobre o inimigo, que ele diz na prática, diz isto: o inimigo faz-nos falta um inimigo. Nós precisamos do inimigo para testarmos os nossos valores face a ele, para provarmos a nós próprios que somos melhores que ele. O inimigo é sempre feio, mau e porco. E então, pensemos nos portugueses e nos espanhóis. Nós éramos poucos, mas dávamos cabo dos espanhóis sempre. Enfim, duvido que a história espanhola que se ensina aos miúdos diga exatamente assim, mas pronto. E portanto, o inimigo é alguém que nos faz falta para aferir as nossas qualidades, não é? E a nossa superioridade. E é importante para a nossa autoestima. Então temos de ter um inimigo para dizer que somos melhores do que ele. Pronto, este direito penal do inimigo fez-me lembrar este ensaio antigo do Humberto Eco. E gostei muito também desta ideia da pessoa, não é a pessoa que é executada ao fim de 10, 20, 30 anos, não é a mesma pessoa. Eu defendo exatamente isso. Nós mudamos todos os dias. Amanhã eu já não sou a mesma pessoa. Hoje tenho mais 24 horas de vivências, de experiências. Portanto, mudei. Se as pessoas não mudam, não é possível que uma pessoa não mude. Eventualmente pode mudar para pior. Mas para pior ou para pior, mas já não é a mesma pessoa. De facto, se nós formos ali ao Pinho da Cruz, estão lá uma série de pessoas de idade, do campo, rurais, que estão lá porque sempre foram bons pais, bons filhos, bons maridos, bons trabalhadores, e um dia, por causa de um palmo de terra, de um muro, não sei o quê, de um mar, deram uma castelada na cabeça do vizinho e mataram o vizinho. E depois arrependeram-se logo. Pronto. E, portanto, eu fico por aqui só para... eu fui buscar estas questões mais do Antigo Testamento e mais para nos deixar um pouco como desafio para pensarmos, para estudarmos, e temos aqui pessoas que, enfim, que o podem fazer, que conhecem também, de certa forma, alguma coisa da Bíblia e que são juristas e, portanto, poderem fazer estas comparações e explorar estes aspectos que eu acho que são muito interessantes. E do ponto de vista ético, eu de facto sou absolutamente contra a pena de morte. E é isso. E agora temos aqui alguns momentos, quem quiser fazer algumas perguntas, por algumas questões, ao mais chega também, podemos esperar 5 ou 10 minutos para fazer isso. Vamos para uma conversa. Sim,